Estamos começando mais um episódio do programa Personalidades, esse programa que dá visibilidade a verdadeiras personalidades de Indaiatuba. E hoje, recebendo uma pessoa muito especial que tem uma história importantíssima na área musical, na área artística de Indaiatuba. Eu estou recebendo a professora de música, ela também é pedagoga, e ela vem falar sobre a vida dela e o trabalho dela aqui em Indaiatuba. Foram só 23 anos como regente do coro da cidade de Indaiatuba, de 4 grupos, depois ela explica pra gente. Eu estou recebendo Áurea Ambiel. Muito obrigada, agradeço muito o convite, estou muito honrada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Áurea, você é de família aqui de Indaiatuba. Nasceu na cidade? Sim, nasci aqui em Indaiatuba e nasci no mesmo terreno onde eu moro hoje. A casa não é a mesma, mas nasci no mesmo terreno, porque a minha avó recebeu um terreno meio grande, né, do meu bisavô, Otto Steffen. E ela eram em 3 irmãos, meu pai e meus 2 tios, daí eles deram, ela deu para cada um deles um terreno. Então, os irmãos morava minha avó e os 3 irmãos, né, depois que casaram, moravam juntos. Então, o terreno é nosso já há muito tempo, né? Na área central? Na área central, é ali perto onde era a antiga Praça das Caneleiras, né, que se chamava a Praça Rui Barbosa, hoje é a Pracinha dos Peixes, como as pessoas dizem, né? Uhum. Tá. Áurea, você começou na área artística, percebeu a sua vocação muito cedo. Sim. Você me deu o seu memorial, eu li, e você começou muito jovem. Você tinha vontade? O que era? De onde desabrochou? Na realidade, eu acho que a gente já nasce com certas habilidades, né? Com certos potenciais, né? E daí a vida vai nos colocando em ambientes e a gente vai percebendo que a gente tem certas habilidades a serem desenvolvidas, né? Então, com 5 anos, eu lembro que já estava no jardim da infância, na pré-escola, a professora sempre falava, quem é que queria fazer teatro? Quem é que queria fazer música? E sempre eu levantava a mão. Você era a primeira? Eu era a primeira. Então, eu acho que assim, desde muito cedo a vocação ela já desponta. Por isso que assim a importância dos pais estarem atentos, né, para as coisas que o filho gosta de fazer, né? Porque acho que o mais importante na nossa vida não é a profissão que a gente vai ter, né? O quanto a gente vai ganhar. Claro que é importante também para a gente ter uma boa qualidade de vida, mas principalmente se a gente vai ser feliz com ela. E porque se a gente for feliz com a nossa profissão, com certeza a gente vai se aprimorar, vai conseguir se destacar e a gente pode ter uma vida boa, né, profissionalmente, né, e financeiramente falando, né? Claro que, né, a gente não vai ganhar igual um jogador de futebol no Brasil, né? Mas você dá para viver bem, né? E você, então, já com 5 anos já tinha essa vocação, gostava Sim. de se aventurar lá no teatro. Como foi a primeira apresentação? Então, é que faz muito tempo, não vou lembrar exatamente, mas assim, eu gostava muito de estar atuando. Eu lembro que eu ensaiava as partes que a professora falava, né, que eu deveria dizer no momento. Até o gesto que eu ia fazer, a voz que eu ia colocar, né, para o personagem. E desde pequenininha mesmo. Então, acho que assim, a arte, ela sempre esteve comigo, né? E a gente vai aflorando em cada estágio que a gente vai, cada lugar que a gente vai buscando, fazendo, ela vai se aflorando, né? E tem mais alguém na família com esse dom, essa vocação, essa habilidade? A minha irmã é pianista, né? Maria de Fátima Ambil. E meus irmãos também estudaram, porque minha mãe sempre gostou muito de música, né? E minha mãe colocou todo mundo para estudar, né? Meu pai também gostava muito de ópera, ele ouvia ópera, né? E então assim, os 4 estudaram, mas assim, quem seguiu realmente fui eu e minha irmã.
Inclusive, vocês duas têm uma escola, né? A escola que já tem quantos anos? 51 anos. 51 anos. 51 A anos. Escola de Música Nabor Pires Camargo, 51 anos. 51 anos. E essa escola, na realidade, nós começamos muito cedo, né, a trabalhar. Eu, com 13, 14 anos, já estava dando aulas de piano e de violão. E minha irmã, antes, porque era um pouquinho mais velha, então ela já estava dando aula de piano antes. E daí nós resolvemos fazer uma escola de música, né? Porque a gente já tinha tinha um bom número de alunos, né? Então nós fizemos uma escola de música e se chamava no começo Escola de Música Ambil. Daí a Edil Bonachella um dia encontrou conosco, né? E disse assim: poxa, mas aqui a gente tem o seu Nabor Pires Camargo, né, que é músico, que está em Indaiatuba agora, foi um músico conceituado, né, clarinetista da Sinfônica, de Estadual, né? Então, por que vocês não colocam, fazem essa homenagem a ele, né? Daí eu falei assim, é verdade, conversamos, né, e daí nós colocamos o nome da nossa escola de Nabor Pires Camargo. Então foi um momento assim, muito bacana, porque nós tivemos com o seu Nabor e com a dona Cléo, a esposa, um contato muito íntimo, assim, né? E ele era uma pessoa boníssima. Inclusive, ele dedicou uma peça para mim e para minha irmã, a 4 mãos, no piano, né? Que para lindo! nós. Que homenagem! É uma super homenagem. Vocês são sortudas, né? E aí, você e sua irmã começaram muito cedo. Você Sim. com 13 anos já dando aula e já começou com a escola. Mas começar a estudar piano, quando foi? Então, com uns 8 anos, mais ou menos, né? A minha irmã começou antes, já estudava. E daí a minha mãe falou assim, não, você tem que estudar também. Na realidade, eu queria ser bailarina. Mas, assim, naquele momento, não tinha tanta escola, assim, de balé, essas coisas aqui em Indaiatuba. Tinha uma professora ou outra. Mas como minha irmã já estava estudando piano, minha mãe falou assim, não, você também tem que estudar piano, né? E daí eu comecei a estudar piano no Clube 9 de Julho, na antiga sede do 9 de Julho, lá no centro, né? E depois eu estava pensando, o 9 de Julho, ele sempre tem atividades artísticas, né? Então, olha, desde aquela época, já está um pouquinho na filosofia, eu acho, do próprio clube, né? Essa inclusão da arte. Que legal. Né? Além do esporte, né? Que é característico, claro, né? Já temos essa inclusão. Que bacana. E aí você foi para o piano, porque a mamãe disse. Isso. Se encontrou? Não era o meu instrumento preferido, mas não naquele era. momento. Naquele momento não, né? Mas foi muito importante para mim, né? Assim, na minha carreira e até hoje, porque o piano é um instrumento que abrange toda a gama dos sons orquestrais. Então ali você faz arranjos, né? Você dá aula porque eu dou aula de canto também e coro, né? Então ele é importantíssimo, né? Mas o instrumento que eu escolhi na realidade foi o violão. No primeiro momento foi o violão. Eu gostava muito da sonoridade do violão. E eu fui estudar com o senhor Moacir Martins, né? Que também é uma família que tem uma história grande, né? Voltada para a música, né? Daí fui estudar com o senhor Moacir, e com o senhor Moacir eu comecei a gostar também de música de câmara, porque ele fazia muitas apresentações de grupo de violões, né? Então, eu fui me interessando muito, foi um ótimo professor. Até tem um caso legal que eu tinha aula, olha só como eu gostava de música. Eu tinha aula de domingo, às 7 horas da manhã. Nossa, muito cedo! Então, e daí teve um tempo que eu comecei a faltar, porque acho que eu saía, né, para a noite, né, eu comecei a faltar. Ele pegou e ligou para minha mãe, por que a hora está faltando? Né? Então, assim, foi um professor muito querido, né, gostei muito dele. E, então, nesse momento, eu fiz acho que uns 5 anos com ele de violão, uns 4, 5 anos. E daí, nesse momento, eu já estava prestando curso técnico de piano para o Conservatório Carlos Gomes, né? Fiz um exame admissional, entrei no piano. E depois de um tempo também já estava tocando bem violão também. E eu tive o desejo de ter um certificado, né? Alguma coisa assim mais oficial. Daí, então, eu comecei a estudar, fiz também um exame com o professor Milton Nunes, né, lá no Carlos Gomes, em Campinas.
Passei também e fiz o curso, então, de piano e violão técnico lá, né? Eu terminei o piano técnico, daí eu fui para fazer o aperfeiçoamento, né? E no aperfeiçoamento eu fiz com a professora Elizabeth Bartelson, também uma graça de pessoa maravilhosa. E aqui em Indaiatuba, esqueci de falar, eu fiz com a Vilma Coppola, que também era de Campinas, que foi quando ela era professora contratada do 9 de Julho. Do Clube 9 de Julho. Né? Você fez aula com ela também? Fiz aula lá. com ela no 9, né? E no 9 de julho também, quando eu comecei, além do piano, ela dava aula de banda rítmica, né, para as crianças. Inclusive, a Érica Novak também participou. Depois eu vi uma foto, a Érica falou assim, eu também estou aí. Que legal. Então, é bem bacana, assim, a gente vai vendo, assim, que... só que ela foi para dança. Pra dança. E eu fiquei na música, né? Acho que tá de bom tamanho, acho que foi melhor assim. As duas venceram nessas áreas, né? São duas figuras importantíssimas de Indaiatuba, ela na dança e você na área musical. Sim. E regência. E, assim, em nenhum momento você pensou assim, ai, quero ir para outra área? Nunca veio esse pensamento? Sim, acho já? Que principalmente na adolescência é muito difícil, né? Você ainda, por mais que eu já tivesse uma trajetória na música, né? É comum, porque eu sou geminiana, e diz que geminiana é do ar, então o ar passa, a gente vai junto, né? Não, mas brincadeira à parte, né? Eu gostava muito de psicologia, tanto que eu prestei psicologia na PUC, mas eu já estava muito enraizada na música. Na música. Daí eu falei assim, não, eu vou prestar música, né? E daí aí você prestou Unicamp? Prestei Unicamp, fiz o curso de música, bacharelado em música, né? E a modalidade de regência. Regência, 3 anos de regência coral, 3 anos de regência orquestral. E com o mesmo professor, que é um dos grandes nomes assim na área de ensino da regência no Brasil. Infelizmente já falecido, Henrique Gregori. Né? Muitas das minhas amigas que estudaram também são atuantes, né? E assim, uma regência, uma técnica fabulosa que toda vez que eu rejo, ninguém nunca diz para mim, não entendo o seu movimento, né? Porque a técnica, ela tem todo um código, né? Além desse código que você precisa absorver, existe a questão da interpretação, que daí vai ficando pessoal também, porque é engraçado, nós temos assim 3 amigas que são atuantes, né? Mesmo professor, só que cada uma rege com uma característica diferente. Você percebe que a técnica está ali, né? Mas cada uma de nós tem movimentos específicos, né? Que é próprio. Né? Faz parte de você, da sua característica. Da sua característica, da sua sensibilidade, como você percebe o seu corpo e o som, né? Porque é um diálogo entre o movimento do seu corpo e o som. O movimento, ele tem que expressar o som, não é só bater tempo. Tem gente que acha que a gente só bate tempo, né? Também, mas muitas vezes a gente até larga o tempo e rege a música, o som. Que legal. E as duas coisas podem ser feitas juntas também, claro. Né? E aí você foi para a Unicamp, fez regência, ficou muito tempo lá, né? 6 anos, 6 anos de regência. E você fez mestrado? Fiz mestrado, porque nesse tempo, na Unicamp, o meu professor Gregori, né, ele era bravo, assim, né, onipotente, mas era maravilhoso. É uma pessoa maravilhosa, carinhosa, só que ele não demonstrava muito. Mas depois, no dia a dia, a gente fui percebendo que ele era extremamente carinhoso, né, e preocupado com a gente. Muito preocupado com o que a gente ia fazer depois, né, qual o caminho que a gente ia seguir a partir da regência. Né? Então, grande mestre, então, um grande mestre. E ele disse assim para nós, né, para as meninas, que eram 5 alunas mulheres, né? Ele disse assim, olha, vocês têm que estudar harmonia com o Kohreuter, que tinha sido professor dele também. Que o Kohreuter é um alemão, né? Era um alemão que veio para o Brasil, né?
e começou a ter um movimento, era compositor, flautista, e ele fundou um movimento muito rico no Brasil. E os compositores daquele momento, né, estavam estudando com outro nacionalista que chamava Camargo Guarnieri. Isso o próprio Kohreuter falou. E o Kohreuter começou a trazer técnicas novas da Europa. Ele veio da Europa com técnicas super novas, né? E daí os alunos, não é que ele roubava os alunos do Guarnieri, os alunos vinham para ele porque eram técnicas novas, eles estavam querendo aprender. Então virou uma briga danada. E assim, ele sofreu muito nesse momento, assim. Até depois ele saiu do Brasil, né? Depois ele volta. Mas assim, é um grande nome no cenário nacional. E né? você fez aula com ele Fiz também? aula com ele. E para ter aula com ele, né, tinha que fazer uma entrevista para ver se ele queria dar aula para você. Né? Claro, ele já era um senhor, né? E daí eu comecei a ter aula com ele. E eu já fazia várias disciplinas com ele. Fazia harmonia, contraponto modal do século XVI, fiz também estética, né, e análise. E daí ele viu que eu me interessava bastante, né, nessa parte toda mais teórica, né? Daí ele falou assim: Áurea, por que você não presta mestrado, né? E era uma coisa assim, para mim, nunca tinha pensado em fazer, né? E daí ele falou assim: eu fico seu co-orientador, né? Que legal. Eu posso ser seu co-orientador, né? E daí eu fui procurando um assunto que eu gostava e que eu gostaria de trabalhar como dissertação, né? Daí eu ingressei com a doutora Helene Yankee no mestrado, também grande professora, que eu admiro muito. E ela foi minha orientadora e ele foi meu co-orientador. E depois disso, eu sempre gostei de análise, dessa parte mais teórica de música, né? Porque além de pedagoga, além de educadora musical, além de regente, eu sou muito curiosa, como eu falei para você. Então, eu sempre gostei de entrar nessa parte mais teórica. E daí eu fui para o doutorado também, né? Mas no doutorado eu queria fazer alguma coisa que me tocasse com relação às emoções. Assim, a música em si ela já trabalha com a emoção. Com emoção, muito. Mas eu queria trabalhar com as que a gente chama de paixões, né? Com as emoções, assim, e observar como que cada compositor tratava determinadas paixões, como amor, raiva, né? Enfim, as paixões. E daí eu encontrei um tratadista do século XVI que trabalhava com alguma coisa parecida nessa veia, né? E daí eu me entreguei toda para o doutorado e foi um trabalho assim muito gratificante para mim. Que bacana. É buscar como cada compositor expressa um sentimento, né? Então, e analisar isso de uma forma mais técnica. Né? Então, meu trabalho de doutorado foi esse. Que eu queria que fosse alguma coisa realmente voltado para o sentimento humano, que eu acho que a arte, ela tem que trazer o humano. Né? A arte, ela revela o humano, ela traz o humano, ela expressa o humano. Né? Então, eu queria me encontrar num estudo mais aprofundado nesse sentido, né? Em que as emoções eu pudesse meio que trazer à tona essas emoções, né, dos compositores, né, e ver como que eles trabalhavam essas emoções. Né? Que bacana, que bacana. Chegou a dar aula lá na Unicamp também, né? Sim, dei aula quando estava, acho que não me lembro agora se no mestrado, doutorado, eu trabalhei como docente, né, como estagiária na área de percepção musical. Na USP eu trabalhei também, substituindo uma amiga que ia ter filhos, né? E daí eu prestei o concurso, passei, dei aula de história da música e história da ópera. Naquele período. Que bacana. Para você que gosta de teoria, né? Tem todo esse... Foi bom, então. Ótimo. E trabalhando aqui em Indaiatuba, tem muita coisa. Tem o Coral Boca Chiusa. Isso. Que
muita gente lembra, quem é de Indaiatuba de, né, um tempo passado aí, mais tempo lembra. Coral da cidade de Indaiatuba, 23 anos. 23 anos. Também trabalhou em escola aqui da cidade, escola municipal, com área de ensino de musicalização para as crianças. Isso. Conta pra gente do Coral Boca que Usa, como começou? O Coral Boca que Usa, ele, na realidade, é um coro da minha escola, né? Era um madrigal. Madrigal. Isso. E tinham vários integrantes do coro que faziam música na escola e outros não. E tinha também alguns deles que trabalhavam muito com a parte corporal, eles faziam teatro. Então eu pensei, eu não posso fazer um coro tradicional, né? Uma que eles são jovens, né? E como eu vou aproveitar esse lado deles, né, na expressão corporal que eles têm forte, e vou trabalhar com movimentos com eles também. Então, um coro cênico. Então, eu trabalhei com eles essa parte cênica também, além de cantar, que eles atuavam, né? E foi muito legal, assim, porque nós fizemos alguns projetos, né, em que nós trabalhamos com poetas brasileiros, né? Castro Alves, né? Então foi muito legal porque eles tinham que declamar essas poesias em cena. Que bacana. Então foi muito legal. Gonçalves Dias, né? Então eles aprenderam muito e alguns não tinham essa prática de falar. Então foi um desafio para eles também. Mas eu acho que assim, a arte, ela sempre nos desafia. Uhum. Você nunca sai igual. De qualquer obra que você entre, você nunca sai igual. Então, acho que assim, esse desafio, ele faz parte. Isso a gente leva para a vida, né? Porque a vida nos traz muitos imensos desafios. Dia a dia são desafios. Isso. E é bom que a gente tenha coragem de enfrentá-los, né? Claro, mas a arte, ela te coloca... mesmo as pessoas mais tímidas, a experiência de estar num palco é uma coisa maravilhosa. Um dia, uma uma cantora me disse assim... Áurea, você não imagina o quanto eu lutei para conseguir subir no palco. Mas ela só me falou depois. Que já tinha feito o show. Mas eu achei lindo isso, porque a arte era tão importante para ela que ela mesma se desafiou, né, para conseguir estar ali. Né? Então, acho que assim, é muito legal. Quantos depoimentos que a gente tem de pessoas, né? Pessoas que, uma vez um senhor, eu dei carona para ele no final do coro, e ele me disse assim, Áurea, hoje eu estava com dor de cabeça, muita dor de cabeça. Depois do ensaio, eu saí sem nada. Leve. Então, assim, sabe, são coisas que é impagável, você não tem o que pague, né? E fora o prazer, né? Prazer que dá. Acabou com a dor de cabeça dele, mas o prazer, o que muda nas emoções dentro de você, exato, né? É muito bom. Coral da cidade de Indaiatuba, como que você começou? Parou faz um ano? Um ano praticamente. Um ano, né? Muito recente. Muito recente. Então, o coral, na realidade, começou mais ou menos, olha, em 1997, a minha escola de música com a da minha irmã, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Cultura, que a Érica era secretária, Érica Novak, de montar um encontro de corais na cidade. E nós começamos, como nunca tinha tido nada, né, assim, pelo menos que eu saiba, até onde eu sei, nunca tinha existido um encontro de corais na cidade. Então, nós fizemos um coro infantil, tá? Foi um coro infantil e infanto-juvenil. Então, vieram vários coros da cidade e da região, né? E daí começou a dar muito certo, porque teve uma receptividade muito grande das pessoas, né? E foi muito legal, vieram coros bons de Piracicaba, vieram coros bons de Campinas, e em seguida nós resolvemos ampliar, né, com a secretaria para coros adultos também. E nesse momento a Érica começou a conhecer o meu trabalho, né, porque eu apresentei um coro infantil, juvenil e no ano seguinte adulto. E daí ela me convidou para reger o coral da cidade, né?
E daí foi como começou o trabalho, né? E eu sou grata à Prefeitura Municipal, à instituição, por ter acreditado no meu trabalho, né? Por ter me dado essa possibilidade de estar tanto tempo com as oficinas, eram 4 oficinas, né? Começou com coral adulto e infantil, mas daí foi crescendo, né? Daí começou a terceira idade, né? O juvenil, então foi crescendo e foi tomando corpo, né? O trabalho foi tomando Cada corpo. um tinha o seu coro? Cada Ou um todos tinha, formavam o não, coro? não. Nós reuníamos no final do ano para fazer uma cantata de Natal. E E aí nessa cantata, todos, um daí todos especial. os coros e também, às vezes, banda. Sim. Na época, a banda, a Corporação Vila Lobos, né? Então, trabalhávamos em conjunto com Samuel. E também a Orquestra Sinfônica estava começando o trabalho também. Então, fizemos um trabalho conjunto. Então, eu sempre trabalhava com Samuel, com Paulo e com todo o coro. E os coros chegaram a ter, olha, só de adulto, eu tinha 90 cantores, só de adulto, né? Então, às vezes, tínhamos em cena uns 200, quase 200, 150, 200 cantores. Que legal. Quando juntavam os coros, né? Todos os coros, né? Foram 23 anos, então. 23 anos. Desenvolvendo muita gente na área musical, Muito. com coro. É. E é tão legal cantar junto, né? Eu estava, antes da entrevista começar, eu falei para a Áurea que eu participei do coro. Eu não vou lembrar o ano, não lembro o ano, mas faz muito tempo, nem era casada ainda. Participamos eu, meu marido e a minha sogra. E eu lembro que a gente se apresentou no fim do ano, no especial de Natal. Uma Que cantata bacana. de Natal. Você lembra onde foi? Não vou lembrar. Eu lembro da gente ensaiando num local grande que agora eu não sei se é onde é a Secretaria da Cultura nesse momento, não vou lembrar. E depois o meu filho tocando violino, acho que na orquestra, na escola de música da orquestra, e vocês se uniram, a orquestra com o coro, e eu lembro da apresentação eu disse Elvésia? Elvésia. Eu acho que foi. E teve uma, acho que na igreja do Mosteiro também. Que ele se apresentou junto. Sim, foi sim, foi lindo. Lindíssimo. Foi lindo. Lindíssimo. Foi lindo. Foi uma apresentação Foi algo maravilhosa. extraordinário. E as crianças participaram também. Maravilhoso, no domingo de manhã. É. Lindíssimo. Foi lindo. Então, assim, eu sei o que é participar de coro, o prazer que dá, o desenvolvimento da pessoa, né? E como é gostoso essa interação, né? Gostosa essa interação, claro, né? Dos coristas. Claro. Eles dizem assim, que eles são uma família. E às vezes são família. Tem coralistas que se conheceram no coro, se casaram. Ai, que legal. Então, viram uma família. Viram, né? Mesmo, uma família. Né? E assim, tem algum momento marcante nesse seu trabalho aí do coral, da cidade de Indaiatuba? Acho que todos são. Eu lembro de todos os espetáculos, porque fazíamos muitos espetáculos temáticos, né? Então, junto com a orquestra, com a banda, fizemos Vinícius de Moraes, fizemos Clara Nunes, e na Clara Nunes nós reunimos também com a dança, então foi muito bonito, né? Fizemos Queen. Que bacana. Né? O Queen também foi lindo. Então, assim, foram tantos. Fiz só com coro, Chico Buarque. Milton, Clube de Esquina. Clube de Esquina. Sim. Fizemos Clube de Esquina. Fizemos também Caymmi, maravilhoso. Então, assim, todos são... Porque o Brasil, ele é tão rico de talentos e de gêneros, né? Sim. Então, assim, cada um deles traz para a gente uma experiência musical diferenciada e especial. Sim. Então, assim, dizer que tem algum momento especial é difícil, porque todos eles foram, né? E, assim, claro que sempre são desafios, né? Porque cada espetáculo traz o seu desafio, traz as suas dificuldades, né? E você vencer isso, né? Estar no palco e o público gostar, isso é uma coisa maravilhosa. Com né? certeza. Olhando para trás na sua carreira, aquela menininha que se descobriu já com uma vocação para a área artística,
dá saudade de alguma coisa? Ah, dá saudade de tudo. Dá saudade de tudo. Eu sou muito saudosista, né? Assim, quando eu começo a ver as fotos, né? E eu lembro muito da infância. Eu já conversei com pessoas que dizem que não lembram muito, né? Mas eu lembro, olha, de cada coisa. Por exemplo, quando eu fazia as apresentações de piano, né? Pequenininha, como é que chama? O fotógrafo, o Sérgio Eda, ele tirava as fotos, né? E daí minha mãe falava assim, olha, agora a gente precisa escolher as fotos, né? E eu chegava lá e eu achava maravilhoso ver aquilo tudo, né? Então, tudo é importante, entendeu? Né? Você se vê ali fazendo esse trabalho, né? O registro desse trabalho. E o engraçado é que o pai da minha sobrinha, que ela casou com meu sobrinho, né? Uhum. A Rafaela, o pai dela era um dos que trabalhavam também com o Sérgio Eda, né? Então, olha como a vida é cheia de teias, Sim. né? Então, tudo isso vem à tona, mas assim, acho que todos os momentos são especiais e eu lembro deles com muito carinho. Claro que a gente tem no curso da nossa trajetória, da nossa história, a gente tem momentos difíceis, né? Momentos que não são tão agradáveis, mas assim, se você ama o que você faz, eu acho que por isso que eu digo, né? A gente precisa deixar o filho escolher o que ele faz, porque essa liberdade meus pais deram para gente, né? Você tem que arcar com tudo também, né? Assim, com as coisas boas e com as coisas ruins. Vem no né? pacote. Vem no pacote, mas faz parte. Eu acho que assim, você trabalhar, mesmo tendo dificuldades em algo que você gosta, é muito importante, né? Então, acho que assim, todos os momentos de cada aluno, né? Eu guardo eles muito no meu coração. Sabe, assim, cada aluno, né, que trabalhou com a gente, né, então, acho que tudo é especial, né, tudo, o trabalho, o trabalho conjunto com os colegas, né, o Samuel, o Paulo, né, então, tudo isso faz parte da minha vida, então, tudo isso é especial, né, os alunos que estão sempre com a gente, né, então, acho que é isso. Vamos falar um pouquinho da sua escola. 51 anos da Escola de Música Nabor Pires, Camargo. Como que tá esse trabalho na escola? A todo vapor, né? Com certeza é a mais antiga, né, da cidade. Eu acho que sim, em atividade é mais antiga. Porque existia a escola Eliasar de Carvalho, Sim. que era da Abigail e da Tereza, né? A dona Tereza é viva, uma graça de pessoa. Mas eles acho que um momento passaram para frente, não estou bem certa disso, mas assim, não existe mais a escola. Então, em atividade, nós somos a escola mais antiga, né? E o ano passado, como nós comemoramos 50 anos, nós resolvemos pedir para alguns alunos, no começo não foi nem pedir, nós colocamos lá 50 anos de escola, começamos a colocar algumas fotos, daí começaram a aparecer depoimentos deles. Então, isso foi muito bacana, sabe? Porque, assim, você poder ver o quanto você contribuiu na vida dessas pessoas, nem todos são músicos, né? A gente tem terapeuta ocupacional, né? Mas que foi também se especializar em música, mas de repente tem uma outra profissão hoje e inclusive alguns a gente já é até avó, né? Porque nós demos aulas para a mãe ou para o pai e agora os filhos vêm para a escola. Isso é igual né? na sala de aula comum, né? Deu aula para o pai, agora está dando aula para o filho. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, assim, é muito bom. E muitos desses nossos alunos já estão, nem todos, claro, seguem a carreira artística, mas a arte faz parte da vida deles. Da vida, né? Mas a gente já tem alunos que já estão até fora do país, que estão trabalhando com música, né? Saem da escola, já entraram no Unicamp, USP, na Federal, né, de Curitiba. Então, assim, é muito bom a gente ver, né, fazer parte da vida das pessoas. História, né, dessa história. pessoas. Porque acho que, assim, a arte, claro, ela é uma expressão maravilhosa. Mas aquilo que eu falei para você, né, do sentimento, né, de você, aquilo que te une, que te faz humano. E a música, ela propicia isso.
né? Então, esse contato humano. Então, isso para mim é mais importante que qualquer coisa. Esse bom contato humano, né? Fazer com que as pessoas possam sentir o mesmo prazer que eu sinto em fazendo música, que a gente possa passar isso para a vida deles e que eles sejam felizes. É isso que a gente espera. Não precisa ser músico profissional, né? Mas que a música os faça feliz, né? Que dê prazer. Áurea, tem pessoas que não têm facilidade para cantar, que tipo, nunca irão aprender a cantar? Ou isso é um mito? Difícil responder, né? Nunca, eu acho que talvez não seja a palavra, né? Porque a gente, claro, a gente já, nesse tempo todo, a gente já viu alunos que têm aquele talento, né? Mas todo talento tem que ser desenvolvido. Mesmo o talentoso, ele tem que estudar. A arte, ela é assim para todos, né? A gente O tem que caminho estudar. é o mesmo, estudo. O caminho é o mesmo, estudo. Claro que ele pega mais rápido, né? E tem pessoas que têm muita dificuldade, né? Às vezes pode ter algum problema cognitivo também, né? Então elas têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas assim, do que eu posso perceber, que todo mundo vai aprendendo, né? Claro que alguns são mais propensos e têm mais habilidades para ser um músico, Certo. né? Mas o outro não quer a música para ser um músico. Ele quer cantar, né? Ou ele quer tocar, né? Quer Então, sentir? quer sentir. E a música é o canal. Então, não importa se ele toque uma grande obra ou uma obra menor, né? Mas que ele consiga se sentir feliz com aquilo que ele está fazendo, né? É a função da educação musical, né? Agora, para ser artista, precisa muitas coisas que às vezes não é só o talento também. Claro que o talento vai ajudar muito. O talento abre uma porta imensa, mas isso não vai te garantir que você vá para as salas de concerto, né? Depende de uma outra série de fatores também, Certo. né? Que independe da gente, né? Muitas vezes independe mesmo, né? Você busca, você trilha, mas o caminho se apresenta de uma outra forma, né? Sim. E qual tipo de música que a Áurea gosta de ouvir? Ai, Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, principalmente para regentes, porque a gente imagina assim, regente de coro, ensina piano, ensina canto. Curiosidade de saber o que gosta. Gosto da boa música. O que é a boa música? Então, eu gosto de clássico, claro, porque eu tenho todo Sim, um trabalho, minha formação, né? Mas o canto, né, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com coral, eu já gostava antes, porque eu já tocava violão, eu tocava popular também, né? Eu gosto muito também dos populares, né? Da música popular, né? Claro que a gente é óbvio dizer, né? Gilberto Gil, Chico, Milton, né? Beto Guedes, enfim, eu gosto da música popular também, mas que ela tenha um trato poético, né? Que ela tenha um trato harmônico, bonito, né? Então, de coisas assim que são um pouco mais elaboradas, certo, né? E gosto também do sertanejo, por exemplo. Eu ouvi uma vez uma gravação de uma música que chama Jardim da Fantasia. Bem te vi andar por um jardim em flor. Maravilhosa. Linda essa música. Pode continuar E eu vi na voz do Pena Branca e Chavantinho. Gente, que coisa linda, porque eu estava passando com um coro, um arranjo coral, que já era bonito. Sim. A hora que eu vi, né, na voz do Pena Branca e Chavantinho, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, como eles são musicais, né? Então, você vê, independe. O sertanejo o antigo é muito musical, né? É, muito bonito, né? Então, você vê assim, sendo boa música, né? Tendo o coração falando alto, né? Sendo uma boa interpretação, né? Como é gostoso qualquer gênero, né? Sendo
Então, eu sou bem eclética nesse sentido, né? Mas gosto também de rock, né? Amo o Freddie Mercury, né? O Queen, Nossa. né? Acha quem não é óbvio dizer isso, né? Quem não gosta, né? Pode ser que tenha alguém que não goste, mas acho que uma grande parte gosta, né? Gosta, é muito bom. É muito bom, né? De ópera, né? Que faz parte também. Né? Tem algo que você ainda não fez e que você sonha fazer? Nossa, hein? Essa é uma pergunta difícil. Olha, eu busco os meus sonhos, assim, sabe? Eu estou sempre realizando. Ai, que bom. Sei lá, agora assim rapidamente não saberia dizer um grande sonho, porque eu acho que a arte ela me acumula tanto, né? E quando eu penso em alguma coisa que eu quero fazer, eu vou atrás. Né, no campo, na parte musical, né, na parte musical. Então, eu acho que assim, grandes sonhos, acho que eu estou realizando sempre, né, porque os projetos temáticos, quando eles surgem, nasce de um sonho. Eu falo assim, nossa, eu gostaria de fazer uma apresentação do Chico. Nossa, mas o Chico é tão difícil, né? Como é que eu vou fazer? Será que vai? Daí você começa a buscar os arranjos, né? Porque os arranjos às vezes são difíceis, você tem que readequar os arranjos para o grupo que você tem, né? Para os cantores que você tem. Então, assim, eu acho que os sonhos, eu vou fazendo eles no dia a dia. Ai, que bom. Que legal. Agora, tenho outros também, né? Quero viajar o mundo, né? Que mais? Viajar é bom, né? Conhecer outras culturas, né? Eu acho que assim, mas conhecer outras culturas para trazê-las para minha área também. Né? Então, acho que assim, sempre você viaja, quando eu viajo, eu estou sempre atenta em repertório, em ouvir o que está acontecendo ao meu lado, para poder resgatar isso, trazer isso para a minha profissão. Ai, que legal. Faz parte de você mesmo. Faz parte de mim. Tá curiosa. Né? A gente tem algumas fotos da Áurea, de momentos da vida dela. Vou pedir para o Leandro Quitzel, que está gravando aqui pra gente, é o nosso operador, e ele vai colocar a foto e a Áurea vai comentar. Não temos muito tempo, porque a gente já conversou bastante, mas essa é a pianista mirim. Acho que era o segundo ano que eu estava aprendendo piano, lá no Clube 9 de Julho. Já se apresentava como toda criança que toca. E tem que se apresentar. E tem, para vencer, para vencer o palco, para vencer a timidez, né? Talvez a gente nunca vença, mas a gente sempre tem aquele medinho. Claro. Você tem? Claro. Verdade. Claro. A gente sempre tem a hora que entra em palco. A adrenalina sobe. Né? Porque a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer fazer o melhor que a gente pode. Então, você colocar a criança para fazer um instrumento ou para cantar, seja lá o que for, uma manifestação artística, né? A expressão artística, é maravilhoso, porque isso vai desenvolvê-la. E ela vai ter um desenvolvimento muito melhor em qualquer área que ela for escolher para a vida. Ai, que legal. Aí, mamães e papais, fundamental. Tios, estimulem. Então, aí você no 9. No 9 de julho. Segundo ano que você estava aprendendo piano. Devia ter uns 9 anos. 9 anos. Lindíssima, postura maravilhosa de pianista. A próxima foto. Essa é aquela apresentação que você falou lá no mosteiro de Itaici. Ai, gente, será que eu acho meu filho aí? Deve estar por aí. Foi uma apresentação de Natal, uma cantata de Natal com a orquestra sinfônica. E eles chamaram a orquestra jovem também. Meu filho era da jovem. Tá. Que ele era adolescente na época. E o Paulo e eu, nós revezávamos na regência, né? Porque tinha o coro e a orquestra, maravilhoso. Né? Foi lindo. Foi maravilhoso. Foi mesmo, foi um espetáculo muito bonito. E foi fim de ano, né? Natal. Foi fim de ano, Natal. Foi maravilhoso esse concerto, eu lembro. A igreja lotada. Exatamente. Né? Uma acústica deliciosa. A acústica lá é boa. Eu achava que é boa, mas não entendo nada de música. Não, muito boa. Soa muito bem. Legal. Muito bem. A próxima foto, Leandro? Essa do Boca que Usa. Essa foi no encontro de corais, o primeiro encontro de corais adulto de Indaiatuba, em 98.
E aí o tema era o negro e o índio em cantos e poesias, né? E é esse grupo que eu falei do cênico, né? Que Embaixo é você. sou eu. Aí abandonei a regência e tinha que entrar na dança, né? Esse coral na época deu o que falar, né? Deu. Eu lembro que ano foi mesmo? Ai, deixa eu ver se eu tenho aqui, Boca que usa. Eu lembro que os jornais noticiavam muito, as pessoas comentavam muito sobre o coral. É 2011 a 2022. Ai. Até numa propaganda da cidade, da prefeitura, eles aparecem, mas com num outro espetáculo. Eles aparecem. Que legal. Mais uma foto, Leandro, para a gente comentar aqui. Essa, a Áurea falou sobre a inauguração da escola dela, né? Escola musical. Pode comentar essa foto. Então, foi no dia da inauguração da escola. O seu Nabor, a minha irmã à direita e eu à esquerda, né? Jovenzinhas. Muito jovem. Já com a responsabilidade de ter uma escola. Vocês receberam ajuda de alguém, assim, para administrar? Não. A minha mãe, né? Minha mãe era que administrava para a gente a escola, né? E vocês Mas parte artística, ensinar, a parte artística, né? Minha mãe foi muito importante para a gente, né? Muito Qual importante. O nome da sua mãe? Helena Stefanelli Ambiel. Ela tá viva ainda? Tem 90 anos. Vai fazer 91 em agosto. E a nossa incentivadora maior, acho que toda mãe, né? Toda mãe, filho tem que ser assim mesmo, né? Ser incentivadora. Eu gostava, porque ela falava assim, às vezes eu ia apresentar e não saía tão bom, né? Daí eu falava para ela, mãe, como saiu? Ai, foi lindo, mas eu sabia que não tinha sido, mas eu queria que ela falasse que tinha sido lindo. Papel de mãe, né? Ela é responsável, então, por... Ela e meu pai também, né? Sim. Mas assim, era que ela sempre estava mais presente, né? Sim, com certeza. E esse é o seu Nabor. Seu Nabor querido, seu Nabor, importantíssimo na cidade. E quando a gente se encontrava, ele contava as artimanhas que ele fazia, né? Quando criança, ele era super bem-humorado, assim. Né? Super gentil, educado, mas tinha um humor nele, assim, sabe? É muito legal. Próxima foto. A Edil Bonachella. Esse foi no dia da inauguração da escola. A Edil Bonachella, que tem aquela história que eu já mencionei, né? E o Padre Chico, olha lá. O Padre Chico, novinho também. Atrás, também que era incentivou amigo. Você. É que ele era muito amigo do seu Nabor. Eram os grandes amigos. O seu Nabor dizia que ele era o melhor amigo dele aqui em Indaiatuba, né? É o irmão, ele chamava ele de irmão. Eles diziam que ele era irmão. E eles te incentivaram a colocar o nome. Sim, Escola de Música da Escola Nabor. A Edil, né, principalmente, né? A próxima foto, o Leandro vai colocar pra gente aí, pra gente comentar. Essa foi no encontro de corais, acho que foi infantil. O primeiro encontro de corais infantil de Indaiatuba, que foi em 1997. O de azul, todo discreto ali, é o meu grande professor, o Kohoita, aquele alemão que eu falei. Que você falou. E eu falei para ele, professor, tô com encontro de corais em Indaiatuba. Eu vou. Eu falei assim, mas professor, é encontro infantil, né? Para um homem como ele. Não, eu vou lá, né? E ele veio mesmo. Que bacana. E daí a minha... esquerda tem o Hipólito, que é um regente de coro, né? E a Érica, que fez a parceria, que era secretária de Cultura. À época, né? Secretária de Cultura. Novak. Isso. Que bacana. Mesmo. Temos mais foto, Leandro? Não, né? Essa é a última foto. Nabor Pires, para quem não sabe ou esqueceu, ele foi o autor do hino aí de Indaiatuba e foi um dos principais clarinetistas do Brasil. E ele nasceu em Mococa, mas a vida inteira foi aqui em Indaiatuba, importantíssimo para a nossa cidade. Tem núcleo musical, tem a sua escola também, né? E ele tem um método dele de clarinete, eu conversei com um clarinetista, ele disse que é utilizado até hoje.
Olha. Né, que tem vários choros, né? Sim. Ele era um chorão, né? O chorão de choro. De né? choro. E então ele falou que até hoje se utiliza os métodos para clarinete dele. Que bacana, Né? que bacana. Que legal que a sua escola Sim. deu um nome para homenageá-lo. Áurea, algum fato aí que eu esqueci da sua vida? Tanta coisa que eu li sobre você, seu trabalho, você acabou me contando também o começo aqui, o trabalho da sua irmã, que é pianista também. Isso. Minha irmã, ela dá aula de pianos na escola, né? Ela começou a estudar piano antes e é uma excelente pianista, professora. Ela estudou com um pianista que se chama Antônio Bezan, que foi um grande pianista e professor no Brasil, com prêmio na Hungria, de Franz Liszt, né? E a Fátima é uma pessoa muito sensível, assim, sabe? Tem um trabalho, os alunos dela, ela tem um trabalho lindo com os alunos dela, sempre faz projetos, até depois eu vou te convidar também, convido a todos, né? No final do ano, normalmente, ela faz um trabalho de música, assim, com os alunos. Por exemplo, agora nós vamos apresentar quadros de uma exposição de Mussorgsky, que Mussorgsky tem várias pinturas de um amigo dele, e ele fez para cada pintura, ele fez uma música. Então, aparece o Mussorgsky, tem um tema que é o Mussorgsky andando por essa galeria. Então, toda vez que ele sai de um quadro ao outro, né, aparece a música dele andando. Então, é Legal. muito interessante, porque é pictórica. Então, ela faz um projeto aliando obras maiores, né, e cada aluno vai e toca uma dessas obras, né? Então eles vão tocar, um vai tocar o quadro dos gnomos, do Nhomo, outro vai tocar o Velho Castelo, alguém vai tocar o Mussorgsky andando por essa galeria. Então ela faz uns projetos muito bonitos, assim, que vale a pena ser assistido. Bacana. Tá? Depois manda o convite. Claro. Áurea, foi um prazer te receber aqui, conhecer um pouquinho da sua história, né? E lembrar do teu nome para o Personalidades, porque você fez tanto por Indaiatuba e ainda faz para a área cultural da cidade, na música, na regência. Então, eu queria te agradecer por participar, por dividir aí fatos da sua vida, da sua carreira. Muito obrigada. Eu que te agradeço a Rádio Jornal por esse momento tão especial, né? Só queria dizer uma coisa que eu esqueci. Fale. Eu estou regendo hoje 2 corais, que senão eles vão me cobrar depois. É verdade. O coral da... Você foi convidada para reger. Fui convidada para reger o coral da Santo Antônio, da paróquia da Santo Antônio, né? O Padre Marco, agradeço o Padre Marco, e também o Padre Paulo Cruzeira. E estou regendo o coral sacro da paróquia da Candelária. Então, aos dois, muito obrigado por essa oportunidade também. E a rádio e a você por essa lembrança tão linda e tão importante. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Você conferiu mais um episódio do programa Personalidades, hoje com a Áurea. Eu preciso só que você me ensine a falar o seu sobrenome. É Ambil ou Ambiel? Ambil. Ambil. No começo eu falei Ambiel, mas é Ambil. Então, a Áurea Ambil, muito obrigada pela sua presença de novo. Vocês, muito obrigada por assistirem mais um episódio do Personalidades. Você pode nos ajudar compartilhando esse conteúdo com seus amigos, com a sua lista aí de rede social, para que as pessoas aqui de Indaiatuba conheçam personalidades que fazem tanto pela nossa cidade. No próximo domingo, mais um encontro com um novo ou uma nova entrevistada aqui no Personalidades. Até mais. Obrigada.